Goiás pode lucrar com dois laterais que nem pertencem a ele. Um na lateral direita, que no caso é o João Lucas, ex-Cuiabá, atleta jovem, que disputou aí a última Série A do Campeonato Brasileiro. Qual é a porcentagem que pertence ao Goiás? Será que poderia ser um bom nome para a equipe esmeraldina no ano que vem? Ele tem conversas também com o Santos para a próxima temporada, trazer aqui também os valores dessa negociação. Assim também como o lateral esquerdo, o Jefferson, que está atualmente no rival, no Atlético Goianiense, trazer um pouco mais de detalhes a respeito dele. Tem interesse do São Paulo, proposta também dos Estados Unidos. Além disso, no vídeo de hoje quero falar sobre uma fala do presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, sobre o título da Sul-Americana, que o Goiás irá sim montar um time competitivo e buscar esse caneco, que ficou batendo na trave na temporada de 2010, porque não agora em 2023. Esses eram os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, e também o nosso Instagram, @GoiásNews1943. Hoje, por conta do Jogo do Brasil meio-dia, eu resolvi deixar esse vídeo para depois dele, para não competir ele mais ou menos soltando ele 11 horas, 11h30, deixar todo mundo assistir o Jogo do Brasil tranquilo, e esse daqui saindo por volta das 2h30 da tarde, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Mr. Sacada, para você pedir aquele lanche delicioso nesse final de semana, um combo completo aí de x-tudo, batatinha frita, refrigerante ou suco de laranja a partir de R$ 35,90. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Entregas em toda a Goiânia e região, sem taxa de entrega e também sem taxa de serviço. Ele que está localizado na Avenida Engenheiro Eurico Viana, logo ali abaixo do Shopping Flamboyant, no setor o Alto da Glória. Vou deixar o link aqui embaixo do Instagram também, para você ir lá, fazer o seu pedido, ver as melhores opções do nosso apoiador aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um lateral direito que ainda tem um percentual ligado ao Goiás, que no caso é o João Lucas, 24 anos de idade, entrou em campo 50 vezes pelo Cuiabá nessa temporada, marcou um gol e também deu outras duas assistências. Ele que passou nas categorias de base do clube esmeraldino ainda pela última vez no ano de 2018. Ele ficou aqui em 2017 no Sub-19 e também em 2018 no Sub-20 e na equipe Sub-23, onde disputou inclusive o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Fez uma boa competição naquela temporada, participando de 5 jogos. Anteriormente a isso, ele havia jogado no Sub-17 e também no Sub-20 do Vila Nova, de Nova Lima, lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois do Goiás, ele acabou passando no Bangu com 8 partidas no estadual, e dentro dessa negociação, o Goiás acabou permanecendo com mais 25% dele. Naquele momento que ele saiu, deixou o Goiás, ainda assim o clube esmeraldino tinha 25%. Quando ele se transferiu para o Flamengo, 8 partidas pelo Bangu no campeonato estadual, naquele ano ainda de 2019, o Goiás acabou negociando 15% da sua, no caso da sua porcentagem, naquele final do ano de 2019, ficando com apenas 10% restantes. Os seus empresários, naquele momento que ele se transferiu novamente para o Flamengo, queriam negociar esse restante aí de 10%, até mesmo quando ele foi vendido em definitivo para o Cuiabá, surgiu esse interesse de novo dos seus empresários comprar esses 10%, mas a diretoria do Goiás, pelo menos o que a gente tem de informação, não negociou isso, tanto com o atleta ou também para um outro clube. Dessa forma, ainda segue ligado esses 10% para o Goiás. Segundo informações do portal UOL, ele tem uma proposta mais ou menos de 4 milhões de reais, para adquirir 70% dos seus direitos econômicos vinda do Santos, Então 4 milhões de reais, sendo em 2 parcelas de 2 milhões. O Santos vai avaliar essa situação, possivelmente esse negócio saindo por volta dessa casa de 4 milhões de reais. O contrato dele lá no Cuiabá vai até dezembro de 2025, e aí vai depender muito da diretoria do Goiás em relação, por exemplo, como tratam, a diretoria também do Cuiabá, já que 70% pertencem ao Cuiabá, então está negociando de fato o que pertence à equipe do Mato Grosso. Então, Goiás, na teoria, mesmo com essa negociação dele para o Santos, iria manter esses 10%, a não ser que entre em um acordo novamente com o pessoal lá do Mato Grosso. Então, é uma situação assim que pode dar uma grana para o Goiás. Eu gostaria muito de ver o João Lucas aqui no Verdão no ano que vem, mas acho até em questão de fator econômico, acho difícil, porque quando o jogador tem contrato dessa forma, é muito difícil da gente, por exemplo, imaginar um empréstimo gratuito ou, por exemplo, o jogador vindo e o Cuiabá pagar metade dos salários. Muito pelo contrário, para você fazer esse tipo de negociação é desse valor aí mesmo, 3, 4, 5 milhões de reais. Não acho, não acho caro pelo que já vem apresentando o João Lucas nessa temporada. É uma posição muito, muito escassa mesmo aqui no futebol brasileiro. Acho que mesmo que o Goiás permanecendo com esses 10%, pode sim lucrar bastante
num futuro não muito distante. Em 2019, como falei para vocês, apenas 6 jogos, né, no elenco principal do Flamengo, 2020 mais 11 partidas com um gol marcado e 2021 foram 2 atuações no estadual antes de ser repassado, né, ao Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Das 38 partidas disponíveis, ele participou de 34 delas, deu 2 assistências. Nessa temporada foram 50 jogos, 1 gol e outras 2 assistências, né, sendo no Campeonato Brasileiro 31 atuações, foi um pouco irregular naquela reta final, mesmo assim, né, foi bem mais titular do que reserva. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, que se você fosse dirigente do Goiás, né, 10% dessa negociação girando aí próximo de 4 milhões de reais, daria mais ou menos 400 mil reais. Ou você prefere, deixa ele se transferir lá para o Santos, né, e aí depois vem e tenta uma nova negociação para uma equipe do exterior, por exemplo, e aí sim pegando esses restantes que pertencem ao atleta de 24 anos de idade. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar também sobre de outro lateral, dessa vez pelo lado esquerdo do campo, que ainda tem uma pequena porcentagem do Goiás, que no caso é o Jefferson, 25 anos de idade, disputou essa última Série A pelo rival no Atlético Goianiense, somando aí no ano 56 jogos, 1 gol marcado e outras 2 assistências. Na Série A do Brasileirão foram 38 partidas, 1 gol e outros 2 passes. Foi muito irregular, né? Os 3 laterais ali do Atlético, é muito difícil. O Atlético só teve o Dudu, na minha visão, de bons laterais, né? O restante era muito inconstante, tanto é que o Arthur Henrique foi emprestado para o São Bernardo, que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Eu acho que aqui os clubes goianos, às vezes, eles bugam, sei lá, contratam um tipo de jogador que não dá para entender nem o Arthur Henrique, muito menos o Hugo, né? Na lateral esquerda do Goiás. Enfim, depois desse momento corneta, bora falar sobre essa situação do Jefferson, que eu não consegui confirmar a porcentagem exata dessa negociação dele com o Atlético, tá? Foi uma coisa muito restrita, na minha visão, não saiu nenhum tipo de valores, mas de fato o Goiás colocou sim uma grana no bolso. O Arlen Menezes já falou sobre esse assunto, o próprio o Eduardo Pinheiro também, o Paulo Rogério já falou que nessa última leva, né, dos jogadores das categorias de base que subiram nos últimos 3, 4 anos, um dos poucos que deram lucro aí para o Goiás, de fato, foi o Jefferson, lateral esquerdo, que foi negociado na metade, né, da temporada passada. Ele ainda iniciou o Campeonato Goiano, fez outras 2 partidas pelo Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro, e depois mais 5 jogos pelo Atlético naquela reta final do ano, né? E nessa temporada agora, aí sim, sendo um jogador mais importante. Então o Goiás colocou uma grana no bolso. Na minha visão, foi mais ou menos uns 600 a no máximo 1 milhão de reais. Acredito que essa negociação tenha saído por volta dessa faixa. E ele que tinha contrato com o Goiás, curto, né? Até dezembro, no caso de 2022. Assinou esse contrato com o Atlético até dezembro do ano que vem. Acredito sim que o Goiás ainda detém percentual do jogador. Também não tivemos essa informação. Assim que eu tiver essa confirmação, trago aqui para vocês. Mas possivelmente, pelo menos uns 10 a 25% o Goiás manteve aí do Jefferson. Ele que, no caso, recebeu proposta nos últimos dias da MLS, né, do futebol dos Estados Unidos, mas o Atlético não empolgou com as cifras apresentadas. A tendência é que nesse momento, né, ele siga em Goiânia para a próxima temporada. Segundo o canal do Nicola, outro clube interessado em contar com o jogador é o São Paulo, né? Existe esse interesse do São Paulo para contar com o Jefferson na próxima temporada. Um jogador que começou até que relativamente bem no Goiás, principalmente na Série A do Brasileirão, né? Lá no ano de 2019, acredito que foi a melhor fase do Jefferson, 42 jogos, 2 gols marcados e outros 2 passes. Ele que estreou no profissional ainda lá no ano de 2016, né? 19 jogos, sendo eles no Campeonato Goiano, também na Série B do Campeonato Brasileiro, 9 jogos em 2017, mais 18 em 2018. Em 2020 perdeu já um pouco de espaço, né, com 36 partidas, 1 gol marcado, e em 2021, essas últimas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, ainda é jovem, 25 anos de idade, quem sabe aí colocando uma grana no bolso do Goiás, mas dos últimos jogadores que subiram, né, do elenco profissional, o Jefferson foi um dos poucos que o Goiás conseguiu, pelo menos uma pequena quantia para o pagamento daquelas dívidas absurdas, né, como era no caso no ano passado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação do Jefferson, né? Também tendo essas propostas do exterior. Acredito que se pintar uma oferta é legal, né? Jogar nos Estados Unidos, acho que é uma oportunidade interessante, não só para o Jefferson, mas para qualquer outro jogador, né? Um estilo de vida um pouco mais diferente. Poderia ser uma boa para a carreira do atleta, e também esse interesse do São Paulo, quem sabe pintando uma proposta maior financeiramente, o Goiás podendo pegar, né, mais um restinho desse jogador que, na minha visão, mesmo a lateral esquerda do Goiás nos últimos anos sofrendo bastante, acho que não faz muita falta por aqui não. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre o que disse, né, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ao André Rodrigues, lá da Rádio Band News, muito obrigado aí, rapaziada, sobre buscar o título da Copa Sul-Americana na temporada que vem. O que ele disse, abre aspas, o objetivo é buscar esse título, já que o Atlético chegou até as semifinais e incluindo sobre esse mesmo assunto, ele acha mais fácil a disputa, por exemplo, de um título da Copa Sul-Americana do que eventualmente da Copa do Brasil. Então, mostrando esses dois objetivos do Goiás na temporada, o título
título da Copa Sul-Americana, né, buscar aí realmente esse caneco e na Copa do Brasil, no mínimo repetir o que foi feito nessa temporada de 2022, onde o Verdão chegou até as oitavas de finais, ou até mesmo buscando mirar, né, essas quartas de finais, uma fase a mais do que, por exemplo, o Verdão alcançou em 2022 e garantindo também uma boa quantia financeira. Se o Goiás colocar, por exemplo, chegasse, né, até essas duas competições, nas quartas de finais da Copa do Brasil e também na semifinal, final, por exemplo, da Copa Sul-Americana, já garantiria, juntamente com a permanência, né, eventualmente na Série A do Campeonato Brasileiro, uma receita ainda maior, visando a temporada de 2024. É importante, né, o planejamento ainda logo no comecinho. Hoje o Goiás não dá para dizer que é um dos candidatos, até mesmo porque vem passando por uma pequena reformulação aí dentro do seu elenco, mas pelo menos uma base você tem mais ou menos garantida, já é um começo, né? Tem ali o Tadeu como uma referência, o Dieguinho, até mesmo outras opções como o Vinícius, o Nicolas, o Nicolas já falei, né? O Johnny Lucas, essa contratação também do Felipe, acho que pode agregar, o Maguinho na lateral direita e buscando, né, outras opções do mercado de maior peso. Acho que pode sim sonhar com essa competição que é mata-mata e, como ele disse também, eu acho ela mais fácil do que a Copa do Brasil, até mesmo porque para você ser campeão dessa competição nacional, possivelmente você vai ter que eliminar pelo menos um dos 2 ou 3 gigantes, né, naquela fase. Vai depender muito da sua sorte também, mas já é quase que garantido que a partir das quartas de finais você vai pegar um desses grandões absurdos, né, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, né, apesar dessa questão financeira acabar influenciando muito nos últimos anos, né, o próprio Cruzeiro que tem muita tradição, mas na Copa Sul-Americana também tem outros grandes clubes. Se a gente olhar só que para o futebol brasileiro, dentro dessa lista dá para dizer que o Goiás, juntamente com o América, são os menos favoritos, né, assim podemos dizer, porque tem uma lista seleta com São Paulo, Santos, Botafogo, Red Bull Bragantino também com grande investimento, e o Goiás e o América Mineiro também, esses outros dois clubes aqui do Brasil, fora do eixo, né, no caso, já estreando na fase de grupos. Em relação aos outros clubes, por exemplo, da Argentina, a gente imaginando os grandões, tem apenas, eu diria, o New Old Boys, né, a equipe tradicional, o Estudiantes e também o São Lourenço. O Goiás já enfrentou os dois primeiros, o único time argentino, por exemplo, o Goiás pode enfrentar o Defensa e Justiça, também o Ginásio Esgrima ou o São Lourenço. Gostaria muito de ver uma fase de grupos com Goiás e São Lourenço. Na Bolívia, a gente tem, acho que nenhum assim muito grandão não, o Oriente Petroleiro vira e mexe está aí nas competições. No Chile, em relação aos grandões, a Universidade Católica e também o Palestino. No Equador, um dos principais, né, a LDU melhor dizendo, e também o Emelec. No Paraguai teremos aí o Guarani, no Peru também o Cienciano, talvez, né, que já foi campeão, Universitário também é uma equipe tradicional. E no Uruguai, o Peñarol, né? Pensou um confronto Goiás e Peñarol de novo na Copa Sul-Americana, seria legal. E lá na Venezuela, o Deportivo Táchira, também outro clube que vira e mexe, vem chegando, né, longe nas competições internacionais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários dessa boa Copa Sul-Americana que eu vejo para a próxima temporada. Igual eu falei para vocês, eu não sei se eu quero um grupo fácil para o Goiás, eu quero ver jogos bons, eu até mesmo tô organizando para ver se eu vou estar aqui no Brasil ou fora, até mesmo para assistir alguns desses jogos na primeira fase, né, que vai começar ali no finalzinho do mês de março, abril, junho, nessa fase de grupos. Gostaria muito de assistir, por exemplo, um Goiás e São Lourenço, Goiás e Estudiantes, né? Até mesmo um Peñarol, um LDU, seria muito bacana para a temporada que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É óbvio, não precisa juntar todos esses clubes, mas se fosse para você escolher, por exemplo, uma fase de grupos, você preferiria, coloca um da Argentina, outro da Venezuela, outro da Bolívia, ou você prefere, por exemplo, um grupo mais difícil, né? Aquele grupo realmente se fala, pô, se esse time passou na primeira colocação dentro dessa fase de grupos, é sim para buscar o título. Eu prefiro um grupo um pouco mais forte, porque quando o Goiás pegou adversários ditos mais fracos, né, na Copa Sul-Americana, só passou vergonha, né? Foi no caso do Brasília, lá em 2015. Antes disso, eu nem diria que foi uma vergonha, porque o Goiás foi eliminado outras vezes na primeira fase, mas foi, por exemplo, pro Corinthians, né, no ano de 2005, inclusive usando essa camisa aqui, né? A única vez que o Goiás usou essa camisa foi naqueles confrontos contra o Corinthians, lá na Sul-Americana de 2005. Passava também por vários clubes brasileiros, né? Eliminou o Atlético Mineiro, eliminou também o Cruzeiro, aquela vez caiu pro Cerro Porteño, não diria nada muito vexatório não, depois pro Emelec também nos pênaltis, né, em 2014, mas aí sim, né, no ano de 2015, aquela eliminação pro Brasília, a última também em 2020 para o Sol de América. Então eu prefiro que o Goiás pegue esses grandões aí do futebol sul-americano, que costuma até mesmo dar mais felicidades pra gente do que esses clubes menores, né, mais fracos. O Goiás não costuma ter esse tipo de sorte. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você pudesse selecionar, né, vou até deixar o print passando dos clubes classificados, qual seria a sua classificação, né, a fase de grupos para o Goiás buscar esse título no ano que vem. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final outro vídeo onde eu falei sobre o Felipe, né, volante, ex-Fortaleza, que está muito próximo de ser anunciado como um dos primeiros reforços, né, do Goiás para buscar esse caneco, né, da Copa Sul-Americana do ano que vem. O link do nosso apoiador do canal, o Mr. Sacada, aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado.
Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!